Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. INAU, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos. Olá, no programa Alô Doutor de hoje eu converso com o cardiologista Eduardo Dias Chula. Nós vamos falar sobre o tema hipertensão, doença que acomete grande parte da população. O programa Alô Doutor começa agora. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Para proteger quem você ama, nada melhor do que contar com quem se dedica a cuidar da saúde de milhares de pessoas. Na Vaccine, investimos em conhecimento e em processos que asseguram a qualidade da vacina que chega até você, com fornecedores de confiança, segurança no armazenamento, equipe de enfermagem capacitada, supervisão médica e o carinho que a sua saúde merece, antes, durante e depois da vacinação. Assim, a sua família fica protegida e você longe de sustos. Vaccine, para viver mais e melhor. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Há mais de 20 anos, a INAU é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A INAU mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo INAU, excelência em saúde. Olá, bom dia para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. Eu digo sempre, a TV que o mineiro vê. O meu abraço fraterno a todo o Centro-Oeste mineiro, 61 cidades ligadas na grande vitrine da saúde em toda a nossa região. O programa que ancora as discussões da saúde no Centro-Oeste mineiro e que traz sempre temas importantes para a promoção da sua saúde. Na sua 11ª temporada, o programa Alô Doutor ratifica a sua proposta, que é de bem informar a você. Hoje, recebendo um grande amigo, o cardiologista Eduardo Dias Chula, ele que atendeu prontamente o nosso convite e fala sobre o tema hipertensão. Como eu disse aqui na abertura, doença que acomete grande parte da nossa população. Doutor Eduardo, nosso muito bom dia. É um grande prazer recebê-lo aqui novamente no Alô Doutor. Davi, bom dia. É um grande prazer estar aqui nesse programa Alô Doutor mais uma vez. Obrigado pelo convite. Nós sabemos a importância do programa Alô Doutor para informar a população, do Centro-Oeste mineiro sobre doenças tão importantes e essa que nós vamos conversar hoje, que é a hipertensão arterial, a pressão alta, Vamos falar um pouco também sobre infarto, E a importância de se ter uma vida saudável, Eu gostaria de ressaltar para todos os ouvintes aqui que a pressão alta é uma doença de alta prevalência, Cerca de 30% da população adulta tem essa doença. E muitos não sabem que tem, Davi? Então é importante a gente orientar a população que faça a medida da pressão arterial. Você que também preside a Associação Médica, não é isso? Em Divinópolis, representando
Também os médicos da região? Sim, eu sou o presidente da Associação Médica de Divinópolis, né? E um dos benefícios que a gente presta à população são campanhas, né, públicas de medida da pressão arterial, porque muitas pessoas não sabem que tem a pressão alta, que é uma doença, muitas vezes, que não tem sintomas, né, ela é assintomática, e a pessoa precisa medir a sua pressão para saber se tem ou não essa doença. Muito bem. Olha só, entrando propriamente no nosso tema, doutor Eduardo, eu gostaria de saber qual é a estatística atual da hipertensão. Nós sabemos, Davi, que é cerca de 30%, às vezes, fica a pessoa, uma população mais idosa, até mais, 40%, 50% da população idosa tem pressão alta. Então, o que é a pressão alta? Se você tem níveis de pressão, né, acima de 14/9, né, 140/90, não só em uma medida, mas em algumas medidas repetidas, né? Se repetidamente a sua pressão é acima desses níveis que eu falei, você então está diante da doença, você tem a doença. Muito bem. E como que a pessoa pode descobrir se tem pressão alta? Justamente, ela tem que medir a pressão, tem que ir a algum lugar, procurar algum profissional de saúde que faça a medida da pressão, né? E se for detectado pressões acima desses níveis, 140/90, 14/9, você está diante da doença. E aí você precisa de procurar um médico para fazer o tratamento adequado. Por quê? Se não tratar, essa doença é uma doença traiçoeira, é uma doença que vai provocar grandes malefícios nos principais órgãos do corpo humano. A hipertensão, ela pode ser silenciosa, ela é assintomática também? Ela pode cursar durante anos e anos assintomática e você não saber que tem a doença, mas já vai lesando, lesa o rim, lesa o coração, lesa o cérebro e vai lesando esses órgãos importantes que depois não tem mais jeito. Uma vez lesado esses órgãos, a pessoa vai ficar com uma sequela definitiva. Quem sofre mais com a pressão alta, doutor Eduardo? As pessoas que são diabéticas, as pessoas que são obesas, as pessoas que são sedentárias e principalmente a população após os 65 anos de idade, são pessoas que têm maior incidência dessa doença. Tá. E o homem e mulher, quem sofre mais? Não, aí não tem igual? É igual, homem e mulher são iguais. Não tem uma preferência por sexo, não. A doença não tem essa preferência. Por que a pressão ela muda tanto assim, os níveis pressóricos? Por que tem essa alteração? Davi, não se tem uma causa da pressão alta. 90% a 95% é chamada de hipertensão idiopática ou hipertensão primária, que é uma hipertensão que não tem uma causa definida. Mas nós sabemos que se você não pratica atividade física, se você não tem uma dieta adequada, né, rica em frutas, verduras, fibras, se você é obeso, você tem uma grande chance de desenvolver a doença. E se na família também, né? Se seu pai é hipertenso, sua mãe é hipertensa, você tem grandes chances também de desenvolver a doença. Qual que é, doutor Eduardo Chula, o nível de pressão ideal? O nível de pressão ideal é 12/8. 12/8? 120/80, né? E você é taxado de hipertenso acima de 14/9, 140/90. Assim diz as diretrizes variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, pode ser preocupante ou não? No paciente idoso, a gente considera até 15 a pressão sistólica normal. No paciente idoso, acima de 70, 80 anos. Ah, sim. Agora, no paciente mais jovem, o ideal é ele ter pressão 12/8. O ideal. Idealmente, menor do que 14/9. Mas isso varia, conforme você disse, conforme a idade. Varia com a idade. Crianças têm pressão um pouco menor, né? Isso eu estou falando da população adulta. Uma pessoa de 40 anos, o que é uma pressão boa? 12/8. 12/8? 12/8. Uma pressão 11/7 seria continua sendo boa? Pode, às vezes a pessoa tem uma pressão um pouco mais baixa do que 12/8 e é a pressão que ela tem, a pressão dela. Isso aí nós não vamos mexer muito nisso. Quando que nós podemos definir assim, essa pressão é baixa, essa pressão é alta? Quais são esses números? Os números são aqueles que eu te falei, Davi. Vamos repetir. 140/90.
acima disso é considerado pressão alta. Então, você tem a doença. É bom sempre ratificar isso, porque as pessoas têm muitas dúvidas, doutor Eduardo, sobre esses números. A importância de se controlar esses níveis pressóricos. Uma vez que você tem a doença, uma vez diagnosticada a doença, é fundamental que você, na maioria das vezes, você pode até, em algumas situações, por exemplo, um indivíduo muito gordo, que perca uma grande quantidade de peso, ele, às vezes, consegue normalizar a pressão e não fazer uso mais de medicamentos. Mas, na maioria das vezes, a pessoa que tem pressão alta, ela vai ter que fazer uso de medicamentos a vida toda. Vai ter que tomar o seu medicamento, né? Tomando o medicamento, controlando os níveis pressóricos, ela vai ter uma vida praticamente normal, né? Sem muitas restrições. Então, é importante a pessoa saber se ela é diabética ou não. Sim, é importante também ela medir a glicemia. Todo hipertenso tem que medir a sua glicemia para saber se está associado, se há uma associação entre a hipertensão e diabetes. São doenças que andam muito juntas, né? Então, é importante também, quando a pessoa que ela desenvolveu a hipertensão, que ela dose a sua glicemia. Faça a glicemia de jejum para saber se ela é diabética ou não, que são doenças que andam muito juntinhas. Muito bem. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa característica genética, hereditária da pressão alta da hipertensão, doutor Eduardo. Sim, a gente sabe que a pressão alta ela tem uma característica genética também, né? A pessoa pode também, pessoas filhas de pais hipertensos têm uma maior probabilidade de desenvolver hipertensão. Por isso que precisa controlar. Essa pessoa precisa ter cuidado com o peso, não ficar com sobrepeso. A prática de atividade física ela é benéfica no controle dos níveis pressóricos, isso já foi provado. Quem faz caminhadas pelo menos 3 a 4 vezes por semana, 30 minutos, tem menor probabilidade de desenvolver hipertensão. Então, a dieta também com pouco sal, a dieta com uma menor quantidade de sal, dando preferência a frutas, verduras, né, e fibras, é uma dieta também que propicia o indivíduo a não desenvolver a doença. Muito bem. Agora, a pressão, quando ela é muito alta entre os jovens ou na pessoa jovem, também preocupa muito? Ela é perigosa. O Brasil é um dos países campeões, dos países campeões do mundo de acidente vascular cerebral e de doença renal crônica, né, de pacientes que vão para hemodiálise. As duas complicações muito temíveis, né, que preocupam muito da pessoa que não trata adequadamente a pressão, ela ter um AVC, né, ou ela ter uma insuficiência renal crônica e ter que fazer diálise. E a outra preocupação é ela dilatar o coração, ficar com insuficiência cardíaca ou ter um infarto. Você veja bem, são doenças muito graves que levam à morte. Ter um AVC, ficar o resto da vida, às vezes, numa cadeira de rodas ou em cima de uma cama, ou ir para um programa de diálise, ficar 3, 4 vezes por semana fazendo diálise, ou diálise peritoneal ou hemodiálise, ou ter um infarto, dilatar o coração e ter que tomar inúmeros medicamentos, são doenças que nos preocupam muito. Muito bem, olha, nós vamos então ao nosso segundo intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o cardiologista Eduardo Dias Chula, ele que é o cardiologista hoje, né, do Alô Doutor, prestando essas informações importantes para os nossos telespectadores, destacando a hipertensão, a pressão alta, como ela é popularmente conhecida, né, a pressão alta. Daqui a pouquinho, então, a gente volta, não saia daí. A Megscan tem equipe especializada, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e os melhores planos de saúde. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Não vamos falar de números. 18.258 internações, 9.963 cirurgias, mais de 29 mil entradas no pronto atendimento, quase 11 mil consultas, mais de 86 mil sessões de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Estamos falando de vidas. Assim superamos a crise, com a melhoria no atendimento a milhares de pessoas em 2017, no novo Hospital São João de Deus. Inovare Design em Imóveis. O luxo está nas formas simples, a beleza no design atual e o conforto na qualidade. A mistura de tudo resulta num só produto. Bom gosto e inovação. Decore Inovare.
Há mais de 20 anos, a Enal é referência para os tratamentos e diagnósticos em medicina nuclear. Com sede em Belo Horizonte, atua em várias cidades do estado de Minas Gerais, incluindo Divinópolis. A Enal mantém uma infraestrutura moderna, com alto índice de investimentos em equipamentos e na constante atualização de seus profissionais, dando suporte aos principais hospitais da capital e nas regiões onde está presente. Grupo Enal, excelência em saúde. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Alô Doutor de hoje, nesta grande audiência em parceria com a nossa TV Alterosa. A audiência é essa medida e avaliada anualmente pelo Ibope. E hoje recebendo aqui um grande amigo, um amigo de longa data, o doutor Eduardo Dias Chula, cardiologista de referência na nossa região. E eu quero aqui aproveitar um abraço também, enviar um abraço ao José Chula, que é pai do doutor Eduardo Chula, né, que eu conheço muito bem. E é sempre bom ter o apoio da família também, né, Chula? Você continua jogando tênis? Continuo praticando esporte para não ter pressão alta. Me lembro que você, né, já praticava o tênis, praticava esporte há muitos anos. E é importante Sim. nós incentivarmos a prática esportiva. A prática esportiva ela é muito importante, né, Davi? Principalmente para prevenir o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Nos dias 5 e 6 de outubro, nós vamos ter o 8º encontro... da Regional Centro-Oeste de Cardiologia. Vai ser no JB. Esse convite, Isso, eu convido a todos os estudantes de medicina, né? Divinópolis hoje tem uma faculdade de medicina com muitos alunos, que é a Federal aqui de São João del Rei. Né? Os residentes, né? O Hospital São João de Deus hoje está com mais de 40 a 50 residentes, são médicos em formação, né? De várias especialidades. E aos colegas cardiologistas de toda a região também eu convido para esse encontro, é um encontro tradicional que é feito anualmente pela Regional Centro-Oeste, com o apoio da Sociedade Mineira de Cardiologia, onde são discutidos temas importantes da cardiologia. Esse ano, então, vai ser agora no próximo dia 5 e 6 de outubro, no JB Palace. Muito bem, é um encontro anual, né? Que eu sempre tenho o prazer de estar presente com o programa e com a revista também, reunindo os cardiologistas da nossa região. Nós contamos com você esse ano lá também. Vamos estar juntos, se Deus quiser. Doutor Eduardo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos medicamentos para a hipertensão. Quem toma remédio para pressão alta tem que tomar remédio para sempre? Tem que tomar. Quem tem pressão alta tem que tomar o remédio o resto da vida. A notícia boa que a gente dá para a população que hoje nós temos remédios muito potentes, remédios muito bons para o controle da pressão e praticamente sem efeitos colaterais. Então, só não controla a pressão quem não quer, né? Porque com o arsenal de medicamentos que a gente tem hoje disponíveis no Brasil, é possível controlar muito bem a pressão. E muitos desses medicamentos são distribuídos gratuitamente pelo governo federal e pelo governo municipal. Então, muitos medicamentos a pessoa nem precisa ter um ônus para comprar. Ele é distribuído gratuitamente nas farmácias mediante a receita médica. Pressão alta não tem cura? É o que eu falei, na maioria das vezes a pessoa hipertensa, ela vai ser hipertensa o resto da vida. Mas não tem a não ser que seja aquela pressão que tem uma causa bem definida. Eu citei um exemplo aqui, um indivíduo muito gordo que emagrece 20, 30, 40 quilos ou faz uma cirurgia bariátrica, ele pode normalizar os seus níveis de pressão e não tomar mais medicamentos. Porque tem casos Mas a maioria das vezes ele vai ter que tomar medicamento o resto da vida. Tem casos que a pressão pode retroceder, pode voltar ao normal? Sim, mas isso é uma exceção. São exceções. Não é o normal. Não é o normal. Tá. Vamos falar do mais comum aqui, que é tratar o resto da vida. Isso. Mas é uma notícia muito boa, essa que eu dei. Sim, são medicamentos que às vezes podem ser tomados uma vez ao dia, às vezes 2 vezes ao dia. Controlam muito bem a pressão e praticamente sem efeito colateral nenhum. A pessoa vai ter uma vida praticamente normal. Né? Tá. Isso é uma notícia muito boa. E esses remédios podem trazer algum sintoma?
É o que eu te falei, Davi. Todo medicamento, né, ele tem algum efeito colateral. Mas essas novas medicações que a gente tem hoje para controle da pressão, é raro o paciente se queixar de algum efeito colateral. É muito raro. Então, ele pode tomar, na maioria das vezes, tranquilamente e sem problemas. Agora, é importante que ele saiba isso. É importante que ele tome adequadamente o medicamento todos os dias para ele ter uma vida normal. Você relacionou aí, né, a questão da hipertensão com o AVC. E é bom a gente falar também para alertarmos sobre a questão do infarto do miocárdio, né? Sim, pessoas que têm pressão alta têm maior probabilidade, maior chance de terem infarto, né? E a gente faz um alerta aqui à população, qual que é o sinal, o primeiro sinal, né, do infarto? É a dor no peito. Então, se você tem uma dor forte no peito, você deve procurar assistência médica. Se essa dor se prolonga muito e se você não tem como ir a um pronto-socorro, chame o SAMU. Hoje nós estamos com o SAMU, uma unidade SAMU muito bem implantada aqui em Divinópolis e na regional. E tem funcionado bem. Tem funcionado muito bem. Então, se você tem uma dor forte no peito, é preocupante demais e essa dor não passa, você deve procurar uma assistência médica. Muito bem, eu gostaria que você falasse realmente para a gente ratificar e alertar, porque tem que procurar assistência médica precocemente em qualquer sinal de dor no peito, incômodo. Não é isso, doutor Eduardo? Exatamente. O quanto mais cedo for diagnosticado que você tem um infarto, você poderá ter uma medicação eficaz, poderá abrir aquela artéria do coração e evitar que você tenha uma fibrose, uma cicatriz muito grande no coração que nunca vai melhorar. Então, se você é atendido nas primeiras 12 horas do infarto, você tem grande chance, principalmente nas primeiras 6 horas, você tem grande chance do seu coração voltar ao normal. Muito bem. A hipertensão acelera bastante o batimento cardíaco. Quem é hipertenso tem maior chance de ter infarto, seguramente, né? Não tenha dúvida. Quem é diabético tem maior chance de ter infarto. Então, se você é diabético, se você é hipertenso, teve uma dor no peito muito forte, preocupe-se e procure assistência médica. Muito bem, é o cardiologista Eduardo Dias Chula conversando conosco hoje no Alô Doutor. Ele que é um dos nossos colaboradores, né? Um parceiro, um amigo, também na revista Alô Doutor, está hoje aqui conversando com Divinópolis e mais 60 cidades da nossa região, né? Doutor Eduardo, é bom a gente até abrir um parênteses, você falou do infarto, porque há outros fatores, né? Agora, não relacionando diretamente com a hipertensão, que colaboram muito para o infarto do miocárdio, né? Sim. Então, nós podemos falar do fator nós sabemos alimentação. Que pessoas, principalmente as pessoas diabéticas que eu falei, pessoas que fumam têm maior chance de ter infarto, pessoas sedentárias têm maior chance de ter infarto, pessoas obesas, pessoas hipertensas, pessoas que dormem menos de 7 horas por noite têm maior chance de ter infarto também, pessoas muito estressadas, né, que têm um nível de estresse muito alto, essas também têm maior chances de ter a doença. Então, se você se enquadra, às vezes a pessoa ela se enquadrou em vários desses fatores aqui que eu falei, é obeso, é sedentário, fumante, estressado, hipertenso, essa pessoa tem que tomar cuidado, porque ela tem grande chance de ter um infarto. E qual é essa frequência do paciente hipertenso junto ao seu médico? Qual que é essa frequência de consultas e exames? Depende, né, Davi? Aí vai depender da gravidade da hipertensão. De uma maneira geral, o paciente que tem pressão alta, pelo menos 2 vezes ao ano, ele deve procurar o seu médico e ver se está tudo ok, né? Mas eu oriento todo mundo que tem pressão alta, se possível, é claro, ter o aparelho de pressão em casa, né? Pode ser aquele aparelho digital, que é mais fácil, o leigo consegue usar, e frequentemente está medindo a sua pressão. É tranquilo fazer isso, né? Se você tem essa possibilidade, um aparelho de pressão hoje digital vai custar em torno de R$200, não é um valor tão alto assim. E é muito benéfico porque você vai saber se a doença está controlada ou não, né? Pessoas que não têm essas condições, vá até a unidade de saúde, lá prontamente ele vai encontrar um profissional de saúde que possa medir a sua pressão
e ver se a doença está controlada. Muito e bem. as pessoas que nunca mediram, que não sabem, também é aconselhável que meçam a sua pressão para saber. Muito bem. Você, por exemplo, Davi, você já mediu sua pressão? Sim, meço sempre. Sempre. Ótimo. Era em Você média é um 12 exemplo. por 8. Ótimo. Agora está 11 por 7. Esse é um exemplo. Por isso que eu perguntei. Exatamente. Peguei o meu exemplo porque não tem problema. pode ser o exemplo de muita gente, né? Doutor Eduardo, eu quero aqui agradecer muito a sua presença no Alô Doutor, porque essa conversa sempre orienta muito os nossos telespectadores. Você é um médico, como eu disse aqui, de referência na cardiologia da nossa região. E gostaria de perguntar também, hipertensão tem como prevenir a pressão alta? É aquilo que eu falei, tem como prevenir, né, Davi? Não engordando, né? Praticando exercício. Praticando atividade física, comendo com pouco sal, dormindo bem, diminuindo o nível de estresse, né? Não fumando. Isso tudo, uma boa alimentação, como você falou, com fibras, verduras, frutas. Isso tudo vai fazer que se você tiver uma propensão a ter pressão, você vai prolongar essa propensão por anos e anos, vai desenvolver isso lá na sua velhice. Obrigado. E não na idade mais jovem. Obrigado, doutor Eduardo, pela sua presença. Tenha um bom dia e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Davi. Um bom dia para todos os nossos telespectadores. Eu espero ter ajudado a população em algumas dúvidas, né? E esse lembrete importante, conheça a sua pressão arterial, saiba quais são os seus níveis pressóricos. Isso é para qualquer pessoa, isso é importante. Muito bem, obrigado, doutor Eduardo, pela presença. Obrigado. Olha, o Alô Doutor de hoje termina aqui. O meu abraço, a minha homenagem vai para a cidade de Arcos, Moema e também Lagoa da Prata. Eu espero você no próximo sábado, sempre às 10 da manhã. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos! Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Inal, Centro de Medicina Nuclear. Hospital São João de Deus, 50 anos.